Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. É preciso tirar de uma vez a máscara humanitária dos comunistas. Afinal de contas, ao longo de sua história e apesar de suas belas palavras e falsas promessas, eles foram os que mais violaram a dignidade humana e mais cometeram pecados contra Deus. Então, como é que eles querem agora invocar uma e outra coisa para atacar uma medida que, aliás, eles próprios adotam? Isso é o que nós vamos mostrar nesse vídeo, né, tratando da questão que é tão comentada atualmente, que é a questão da deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Francisco já disse que entende isso como uma vergonha e que é um grave pecado. Na verdade, deve-se ajudar e deve-se acolher a toda pessoa que pretenda entrar no seu país, a não ser, e aqui já começamos a tirar a máscara desse senhor aí, a não ser que seja o Estado do Vaticano. Porque no Vaticano existe uma normativa que, a partir do dia 19 de dezembro de 2024, isso é recente, é ainda mais severa do que a anterior, que quer limitar o ingresso ou entrada de imigrantes ilegais no território do Vaticano. E não é que o Vaticano vai deportar essas pessoas. É muito pior que isso. Aqui nessa normativa, que como vocês veem está no site do Stato della Città del Vaticano, site oficial do Estado do Vaticano na internet, você tem essa normativa que é a última, a normativa número 710, do dia 19 de dezembro de 2024. Nessa normativa aqui que você lê na íntegra, aqui esse decreto, ele vai dizer que não é que a pessoa vai ser mandada de volta para o país de origem, de onde ela veio e tentou se infiltrar no Vaticano. Não, a coisa é muito mais severa. Diz assim a legislação: salvo que o ato constitua um crime mais grave, quem entrar no território do Estado da Cidade do Vaticano com violência, ameaça ou engano, será punido com pena de prisão de 1 a 4 anos e multa de 10 mil a 25 mil euros. Então a pessoa irá para a cadeia e será multada se tentar entrar ilegalmente no Vaticano. E mais, para que não fique nenhuma dúvida, o segundo parágrafo, ele define: considera-se que a entrada ocorre com engano se ocorrer através da evasão fraudulenta dos sistemas de segurança e proteção do Estado ou através da evasão dos controles fronteiriços, que é o que todo imigrante ilegal faz. Então, trata-se de uma lei extremamente severa que não é aplicada, pelo que nos consta, pelos Estados Unidos. As pessoas não estão sendo colocadas numa cadeia e tendo de pagar mais de 100 mil reais de multa. Tá? Não é isso que acontece. Agora, no Vaticano, que tem o representante que diz que devemos ter apenas pontes e não muros, que devemos receber e acolher a todos, que é uma obrigação moral, que é um pecado grave não acolher pessoas que atravessam as fronteiras ilegalmente. Então, é ali justamente que você tem uma legislação extremamente severa. E, recentemente também, uma das representantes do comunismo mundial, a assim chamada presidenta do México, foi eleita no ano passado, ela também disse a mesma coisa: olha, nós vamos receber os mexicanos que vierem, mas nós não vamos receber pessoas de outros países. Nós iremos mandá-los para os seus países respectivos. Ou seja, esses que mais vocalmente falam sobre a imigração ilegal usam essa questão das deportações apenas como uma narrativa para atacar o seu oponente e não como algo que eles realmente adotem e acreditem. Então, nós precisamos tirar essa máscara. E tem mais uma coisa ainda, para terminar de tirar essa máscara, que é preciso dizer. Tá? Por trás da questão política, como nós estamos vendo aqui, também tem a questão econômica. Porque o fato é que essas pessoas essas pessoas dirigem ONGs
que recebem financiamento do governo americano. E elas estão indignadas em antecipação com o Trump, porque elas sabem que o Trump vai repassar menos dinheiro para elas. Tá? E isso acontece, então, com os bispos dos Estados Unidos, né, que desde a sua CNBB, que lá tem um outro nome, evidentemente, tá, até organizações não governamentais ligadas a ela, recebem financiamento federal. Mesmo sob Trump, receberam financiamento federal para assistência de imigrantes. Porém, a diferença quantitativa, né, de fundos entre uma administração Trump, que não prioriza, ao contrário, né, procura coibir a entrada ilegal de imigrantes nos Estados Unidos, a diferença da administração Biden, então, essa diferença entre a administração Trump com relação à anterior, em termos quantitativos, é imensa. Tanto que no cálculo feito aqui por esta associação, Corpus Christi, americana, se deixa claro que na época do Trump, na primeira administração do Trump, foram liberados 384 milhões, o que é bastante, né? Direcionado só para a assistência de imigrantes e só para essas associações de caridade católicas nos Estados Unidos. Mas não tem comparação, é impossível comparar isso com os 2,4 mil milhões que Biden repassou durante seu mandato. Então eles sabem que vão perder dinheiro e é por isso que eles não param de atacar antes mesmo de ver o que vai acontecer. Antes de qualquer coisa, eles já saem atacando porque eles sabem que vão perder fundos, vão perder o financiamento para essas suas atividades, que no fim era uma atividade o quê? De trazer imigrantes ilegais, eram financiados pelo Biden para trazer esses imigrantes para dentro do território americano. E é uma questão de bom senso, é uma questão de, até podemos dizer, mais do que lei positiva dos países que estabelecem essas normas, essas regras, que nós podemos muito bem não gostar, porque seria bom que nós pudéssemos entrar no país que quiséssemos, a hora que quiséssemos, etc, etc, assim como nós gostaríamos, de repente, de entrar em algum ambiente, mesmo no nosso país, e não é possível, e nós gostaríamos disso. Porém, é preciso respeitar essas legislações que são estabelecidas por motivos principalmente de segurança. Então, é necessário haver um processo para as pessoas entrarem no país por uma questão de segurança, porque é claro que se todas as pessoas fossem boas e nobres, não seria nem sequer necessário fazer leis, mas o problema é que as pessoas pecam, né? A questão do pecado existe, e é por isso que nós não deixamos, né, as portas e as janelas abertas à noite, por exemplo. Não é que nós sejamos maus com o nosso próximo, nós estejamos pecando contra o nosso próximo ao fecharmos a nossa casa, né? Não, não, é uma questão de segurança. Então, mas não é só uma questão de lei positiva, mas até mesmo de lei natural. Não é verdade? Antes de qualquer Estado estabelecer alguma coisa assim, a pessoa tem um direito de defender o que é o seu, né? de cuidar do que é seu. Então, não se pode dizer que é um pecado você exigir critérios para você receber pessoas na sua casa, né? Falamos de casa para tornar ainda mais simples e palpável, que é uma questão de bom senso muito óbvia, que nem necessitaria ser discutida. Nós gostaríamos, talvez, de receber a todos em nossa casa, mas por uma questão de segurança e por uma questão de privacidade, não é possível fazer isso. Não é verdade? Então, é assim que funciona. Nós gostaríamos que qualquer pessoa entrasse na nossa casa a hora que quisesse, como quisesse, pessoa que nós não conhecemos, não sabemos quais são suas intenções, o que a pessoa vai fazer ali dentro. É claro que não. Então, ficar atacando as pessoas que assim o fazem, querem fazer respeitar a lei do seu país, em termos de imigração, isso não é algo sensato, não é o que essas próprias pessoas façam, isso denota o quê? Uma hipocrisia mal intencionada, isso denota uma afetação, né, de caridade, é uma máscara humanitária que é utilizada por motivos meramente políticos e econômicos, é o que nós estamos percebendo.
nessa história. Então, trata-se apenas de uma narrativa que está sendo usada amplamente para se opor ao adversário político, e ainda mais a sua agenda, que é contrária a muitas de suas ideias, e também, claro, tem a questão, infelizmente, como dizia o apóstolo, pecunia radix omnium malorum, a raiz de todos os males é o dinheiro. Infelizmente, muitas vezes o dinheiro corrompe até mesmo autoridades que deveriam estar a serviço de Deus, e claro, ajudando o próximo sim, mas sem usar o próximo para fins que nós não sabemos quais sejam, mas que nós vemos aí muita coisa fora do lugar nesses ambientes que deveriam ser templos para a santificação das pessoas e glorificação de Deus, e que estão sendo utilizados como palanques políticos, e pior, para promover os piores políticos e as piores políticas. Então é isso, muitíssimo obrigado pela vossa atenção, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.